irmãos encontraram? Amém? Êxodo 20, versículo de número 14. Êxodo 20, versículo de número 14. Amém. Acharam? O que está escrito aí, meu irmão? Não o quê? Alguém sabe o que é adultério? Também, à luz da Bíblia. Aqui, o verso de número 17, vamos ler? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Amém. Glória a Deus, Altíssimo Deus, soberano Pai. Esta, papai, é a palavra que o Senhor nos traz essa noite. Senhor Jesus, abençoa este homem que veio, papai, de perto, de longe. Que nós possamos sair daqui, papai, sabendo mais, para errar menos, Jesus. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos. O não adulterarás, ele está aqui, porque Deus conhecia e conhece o coração do homem. Porque senão ele não teria colocado aqui no verso de número 15. E ele vai mais além, no verso de número 17. A cobiça, ela é estreitamente proibida, desde a mulher até o servo, até os bens materiais do seu próximo. Você não pode cobiçar aquilo que não é seu, porque senão você vai ser um adúltero. E os adúlteros, eles não herdarão o reino dos céus. Tá certo? Adultério é pecado. O adultério é uma quebra de aliança entre um homem e uma mulher. Viu? Mulher casada que se envolve com homem solteiro. Homem solteiro que envolve com mulher casada. Homem casado que se envolve com mulher casada. Mulher casada que se envolve com homem casado. Amém? É nesse contexto que eu quero falar para você nessa noite. Evangelista, mas nós estamos no Velho Testamento. Isso aqui é coisa de Moisés, é coisa de... isso aí já foi. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse eu acho que é Novo Testamento, não é, irmãos? Apocalipse, está aqui, ó. Lá no final da Bíblia, Apocalipse 22. Apocalipse 22. O adultério, ele não é dos dias de hoje. Ele é algo muito, mas muito antigo, né? Mas daqui a pouco nós vamos falar mais. Apocalipse 22, 14. Amém, igreja? Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Maravilha. O adultério, ele é o que, igreja? É uma verdade ou é uma mentira? Ele é uma mentira. O adultério, ele é uma mentira. É quando o camarada mente para a esposa ou quando a esposa mente para o homem. É uma mentira.
Ficarão de fora os cães feiticeiros, impuros. Os impuros são os adúlteros. E também os mentirosos, quem ama e pratica mentira. Tem gente que vive na mentira a vida inteira e não se arrepende. Isso aqui é uma mensagem para crente, para evangelho. Mas, irmão, tem crente adúltero, meu amigo. Tem irmã crente adúltera. Se você puxar na sua memória aí, você vai lembrar de uma. Se você puxar na memória, você vai lembrar de um. O adultério, ele é algo que leva a pessoa para o inferno. O adultério é algo que é mal visto aos olhos de Deus. E o crente adúltero, ele ama um negócio que está aqui na minha mão, que chama microfone. O crente, quando ele está em pecado, parece que ele está cego. Ele gosta de um tablado, de um púlpito igual esse daqui, para cantar, para pregar, para orar pelas pessoas. Imagina, irmão, um adúltero colocando a mão na sua cabeça para orar para você, para orar pelo seu casamento, para orar pela... né? Eu sei o que as pessoas fazem até às 9 horas da noite aqui. Daqui para lá eu não sei o que acontece na vida de ninguém. Né? E quantos casamentos dentro da igreja nós vimos acabar por causa de traição, por causa de adultério. Né? E vai culminar num negócio muito ruim que se chama divórcio. Agora, aí é uma seara que eu vou deixar para o pastor Daniel pregar para vocês. Eu não vou entrar nessa polêmica. Mas Deus abomina quem trai a esposa, quem trai o marido. Não gosta. Os pastores podem passar a mão na cabeça de obreiro, pode passar a mão na cabeça dos queridinhos dele, mas Deus não. Aí você me pergunta, o adultério, ele tem perdão, evangelista? Tem. São pouquíssimos os pecados na Bíblia que ele não tem perdão. O adultério ele tem. Mas para quem confessa e deixa, né? Confessar o adultério. É difícil. Né? Às vezes as pessoas confessam para Deus, mas não confessa para a traída. Confessa para Deus, mas não confessa para o traído. Não, está errado. Todo mundo tem que entrar pela porta estreita. Né? Largo e espaçoso é o caminho que conduz para o inferno. Você precisa... você não, porque não tem ninguém nessa situação aqui hoje. Né? Graças a Deus. Mas o culto de ensino é para isso, é para alertar, né? É para falar, porque o pecado de adultério está aí. Né? Então é complicado, tem que confessar, tem que falar. Né? Mas eu estou com medo da minha mulher me matar, pensasse nisso antes. Eu estou com medo do meu marido me matar, mas pensasse nisso antes. Mas eu vou comer o pão que o diabo amassou. Não, é o pão que você amassou. O diabo não tem nada a ver com isso, não. Amém, igreja? Os adúlteros ficarão de fora. Né? E o adultério... Abre sua Bíblia aí. 1 Samuel. Como que Deus trata um adultério? Vamos lá? Como que Deus tratou um adultério famosíssimo na Bíblia? 2 Samuel, capítulo número 12. Porque Deus, ele tem o jeito dele tratar. O homem depende. Se o cara tem dinheiro, se a família da mulher é influente, né? O jeito do homem tratar o pecado, às vezes não é um jeito, vamos dizer assim, justo. A justiça do homem, ela é muito falha, né? É falha. Mas Deus, ele é justo, fiel e verdadeiro. Ele não...
o pastor alivia, né? Os irmãos alivia, passa o pano. Mas Deus, ele é brabo. Todo mundo achou? Vamos ler? O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma senão uma cordeirinha, que comprara e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços, como uma filha. Para aí. Natã está contando uma historinha para Davi. Olha, Davi tinha um homem pobre, ele só tinha uma cordeirinha, só tinha uma. A cordeirinha comia do seu bocado, bebia no seu copo, e Davi ouvindo, falando, amém, continua. Vindo um viajante, onde eu estou aqui? Vindo um viajante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre, a preparou para o homem que lhe havia chegado. Amém? Ou seja, Davi estava ouvindo aquela história. Então o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Ou seja, o profeta Natã estava falando para Davi do próprio Davi. Um homem rico que tomou a mulher de um homem pobre. Um homem rico que tomou a esposa de um homem que só tinha aquela mulher. Só tinha aquele casamento. Amava a cordeirinha. E Davi usou do seu alto escalão para tomar aquela mulher para ele. Só que aquela mulher não era dele. Não era dele. O que é seu, o que é meu, é o que foi jurado aqui no altar. Quando o pastor perguntou, é de livre, espontânea vontade que você quer casar para amar na tristeza, na doença, na saúde, na alegria, na blá, 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 até que a morte os separe? Aí você foi lá e sim. A mulher foi lá e sim. Ué, e aí? Um juramento diante de Deus é uma coisa muito séria, igreja. Você jurar, a Bíblia diz que é melhor que nós não fizemos nenhum tipo de juramento, mas se a gente prometer alguma coisa para Deus, a gente tem que cumprir. Né? Olha aí para você ver. Então vamos para o verso número 7, 12:7. É uma pregação meio parecida com a do pastor Daniel de terça, né? Bíblia, 12:7. Se fizer isso, você não vai esquecer. 12:7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, tu és o adúltero. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Davi, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, meu filho. Eu te dei casa, te dei mulheres, coloquei todas nos seus braços, e também te dei a casa de Judá, Davi. Olha o que eu fiz por você. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado mais e mais e mais na sua vida, Davi. Não precisava. Não precisava. Para aí. Você sabia que tem coisa que a gente atrai para a nossa vida? Tem maldição que é a gente que atrai para a nossa vida, não é o diabo, não é o tentador, não é o cão, é a gente mesmo.
Davi estava nos dias das guerras. E ele olhou aquela mulher lá embaixo tomando banho e falou: eu quero, a cobiça foi grande demais. Eu pago qualquer preço por essa mulher. Eu faço tudo por esse homem. Eu pago, eu faço, eu vou na encruzilhada, eu vou. Oh, cuidado com o que você anda desejando. Porque Davi não saiu impune disso daqui. Por quê? Porque Deus não deixa nada barato. Ah, mas isso aqui é um Velho Testamento. Amém, já nós vamos para o Novo de novo. Espera aí. O adultério de Davi custou para ele, presta atenção, a morte de 4 filhos. Rapaz, o homem estava bem com Deus. Estava ótimo, pastor. Não precisava. Mas por causa disso, Natan alertou ele: rapaz, eu fiz tudo por você. Eu tirei você do mundo, eu te livrei das mãos de Saul. Rapaz, se não fosse eu, Saul tinha te picado em pedacinhos, rapaz. Se não fosse eu na sua vida, e você me trai desse jeito, Davi. E você faz isso comigo. Faz comigo não. Vamos ouvir como que Deus tratou o pecado de Davi? Verso 9. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu feriste a espada, e tomaste tua mulher tomaste por tua mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, agora, pois, não se apartará jamais a espada de sua casa. A sentença da traição, do adultério de Davi, ela veio imediatamente como uma espada de 2 gumes, como um facão de cima para baixo. Davi pecou e achou que iria ficar por isso mesmo. Nós, às vezes, pecamos. Muita gente peca e acha que vai ficar por isso mesmo. E Deus não deixa, né? Não deixa. Tudo vem à tona. Todo mundo fica sabendo de tudo. Cidade pequena, então, nem se fala. Né? Pessoas sabem até a hora que você saiu de casa. As pessoas não perdoam adúltero. Forte isso aqui, né? As pessoas não perdoam adúltero. Esses dias, uma conhecida foi casar, e ela chamou, e o marido dela, que é católico, deixou claro: eu não quero pastor fulano de tal aqui, porque ele é adúltero. Pesado, né? Será que Deus perdoou ele? Pode ter perdoado, não vou entrar nesse mérito. Mas as pessoas não esquecem. Viu? Adultério, as pessoas não esquecem. Ainda mais para quem é do altar, para quem é, não é? Isso aqui é uma pregação para crente, é para nós mesmos. Ah, mas os irmãos não gostam de mim, ninguém gosta de mim aqui. Mas lógico, devorador de mulheres, devoradora de mulheres, de homens, né? Mulher também é terrível, não é só homem não. Viu? E a nossa reputação aqui, não tem ninguém milionário aqui, com mais de 10, 200 milhões de reais na conta. Então, a melhor coisa que você tem é o seu nome. Nós é pobre, irmão, nós não tem dinheiro, não. O que nós tem de mais valioso é o nosso nome. É a nossa reputação. Qual que é a sua reputação? É de um bêbado, de um drogado, de um adúltero. É ruim, é difícil. Aí depois quer cobrar do pastor que não ganha oportunidade para nada, mas também, cara, aí não dá, né? Se coloca no lugar de um pastor, de algum dirigente de igreja, por mais que você cante bonito, que você pregue bonito, que você não dá, infelizmente. Né? Adultério é um negócio que cobra o seu preço. Adultério não sai de graça, viu?
E é uma mentira. Quem vive em adultério vive na mentira. E é uma mentira que envolve o cara, a mulher, o marido da mulher, a esposa do cara. Vamos botar que você tem mais 2 filhos de cada lado. O pai e a mãe da mulher, o pai e a mãe... É uma bola de neve. Se você for fazer a conta, a mentira, o adultério, ele envolve diretamente e indiretamente mais ou menos 20 pessoas da família. Todo mundo por causa da sua mentira. Eu falo sua, não é apontando para ninguém aqui não, me perdoa. É por causa da mentira. Não é? E o adultério, ele tem isso, ele cobra o seu preço. Vou relembrar aqui algo que aconteceu aqui em Goiás há uns 4 meses atrás, não é? De um homem que descobriu a traição da esposa, não justifica, viu? Não justifica, foi lá, matou os 2 filhos, depois se suicidou. Desorientou. Então, a gente não sabe qual vai ser a reação de alguém ao descobrir isso. Viu? Seu maridinho é muito bom, muito calmo, muito tranquilo, mas não leva ele a fogo, porque coisa ruim pode acontecer. A gente não sabe do que o ser humano é capaz. Não leve a sua esposa você não sabe o que ela pode fazer com você, meu amigo. Tanto ela pode te perdoar, como ela pode pegar uma faca e querer te matar. É? Oxe, não. É lógico que sim. Hã? É. Ainda perguntar, foi com quantas? Com quantas? Aí você tem que falar, não, irmão, meu bem, foi só com as 3. 3! Aí pronto, aí tá lá, aí... É engraçado, mas é trágico. Não brinca com um adultério. Porque dificilmente um adultério fica escondido. A cidadã tem uma amiga, que tem uma amiga, que tem uma amiga, que tem uma amiga. O cidadão tem um amigo, que tem um amigo, que tem um amigo, que tem um amigo. Há uns tempos atrás eu fiquei sabendo de uma coisa, de um obreiro aqui da igreja. Eu falei, mas como é que você ficou sabendo disso? Não, foi um amigo dele, ele contou para um amigo dele. Aí, ele contou para um amigo dele, e esse amigo, hein, pastor? Que coisa, hein? Ele tinha outro amigo, que tinha outro amigo. E às vezes a conversa chega na gente um pouco mais, como é que fala, mais fantasiosa, né? Mas basicamente foi isso que aconteceu. Viu? E nós não queremos uma igreja que vive com gente em adultério, né, Zé Fogo? Nós queremos uma igreja santa, que vai morar no céu, viu? Que vai andar pelas ruas de ouro e cristal, que vai, né? Lá vai ter uma praça muito bonita, muito mais bonita que essa aqui que o Vanderlan fez. Ó. Vai ter uma praça boa demais lá, no centro dela vai ter a árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso, não é, irmão? A árvore, só que nela não vai ter maldição mais alguma. Vai ser uma maravilha. Mas para quem vive mentindo, para quem vive na mentira, o caminho do inferno é logo ali. Né? Aí você me pergunta, mas Davi sofreu igual cachorro. Sofreu, irmão. O filho dele queria matar ele. O filho dele pegou a mulher dele também. O filho dele, um filho... estuprou a irmã, foi um salseiro, até depois que ele morreu, ainda morreu um rapaz lá que queria usurpar o trono de Salomão, foi uma bagaceira muito grande, por quê? Porque Davi adulterou, foi um adúltero, né? Mas, eu quero falar para você, aquele que confessa os seus pecados e abandona, misericórdia ele vai alcançar do Senhor, viu? O adultério, apesar de ele ser um pecado abominável, ele é passível de perdão. Mas Deus vai ficar perdoando você hoje, perdoando amanhã, perdoando semana que vem, perdoando mês que vem, e é só caindo, aí não, né? Aí, difícil. Aquele que confessa e deixa, né?
coisa. Então, olha o jeito que Deus tratou Davi. O que Jesus fala sobre adultério? Abre sua Bíblia em Mateus. Abre aí, abre aí. Saber não ocupa espaço. Mateus, capítulo de número 5. É mentira. O adultério, o adúltero, ele mente. Ele mente. E o pastor faz o camarada pôr a mão na Bíblia. Faz, pôr a mão na Bíblia e fala, você jura que não foi você, que você não fez? Juro, pastor, juro. Mentira. Rapaz, o cara mente para a esposa. Quem é o pastor na fila do pão? Quem é o pastor, rapaz? Mente para Deus. Se é que acredita em Deus, né? Não sei. Isso. O pastor lá com os vídeos, com os áudios, com tudo no celular. Né? Já foi sabendo de tudo. Ele só queria saber o quê? Ele só queria saber, Zé, se você é um mentiroso. E bingo, acertou. Chegou lá, pegou você mentindo para ele, na cara dura. Né? O adúltero não tem vergonha nenhuma de mentir para a esposa dele. Nenhuma. Mente para o pastor, mente para Deus, né? A irmã, ele falou que não fez, né? Tá lá, áudios para amante. Oi, meu amor. Oi, ai. Áudios da mulher para o homem, né? Oi, meu querido, vamos encontrar, vamos marcar. O homem vai viajar, vai pescar na Serra da Mesa, fica 10 dias lá. E o pastor lá, só no meio da mentira. E ainda coloca o pastor no meio. Que coisa, rapaz, que coisa. Né? Os irmãos os encontraram aí, Mateus capítulo número 5. O que Jesus fala do adultério? Verso 27, Mateus 5, 27. 5, 27. 5, 27. Quer todo mundo abrindo. Mateus 5, 27. Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito? Isso aqui é palavra de Jesus, meu irmão. Não é palavra de comedor de farinha que nem eu, não. É palavra de Jesus. Olha aqui. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Opa, pausa aí. Jesus foi claro. Não quero saber de adultério aqui. Cada um na sua, cada um no seu quadrado. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aí você pensa, Jesus vai vir, vai dar uma palavra de carinho, de ânimo pra gente, ele vem e bota o sarrafo lá em cima, Zé. Ficou mais difícil, aí. Ficou mais difícil. O pessoal achou que Jesus ia falar, não, calma. Ah, mas tem a passagem da mulher adúltera que foi pega no ato de adultério e Jesus, calma. Aquilo lá aquilo lá foi algo que Jesus fez para mostrar a hipocrisia do povo da época. Mas o que ele falou sobre adultério de verdade está aqui, ó. Qualquer um que olhar para uma mulher com um olhar impuro, ou mulher que olha para homem também, está valendo, isso aqui é para os dois. O seu coração jaz adulterou. E ele continua, olha aqui. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Ou seja, ele fala, vigia os teus olhos. O adultério entrou na vida de Davi, foi quando ele olhou a Batseba tomando aquele banho de Cleópatra. Sensualizando, cascavelizando, como diz lá no Pentateuco, no Velho Testamento. Surucucutiando. Ali derrubou o homem. O homem que derrubou um gigante de 3 metros de altura.
O homem que enfrentou Saul de peito aberto caiu por causa de uma mulher cascavelizando, surucucutiando. Caiu. Quantos, né? A gente vê falar de pastor que cai em adultério, né? Caiu, rapaz, fulano caiu, você viu? Estava pegando a diaconisa, rapaz do céu, que prejuízo. Né? E o adultério, ele deixa suas marcas. Né? Ele deixa suas marcas. Eu conheço um rapaz aqui que o adultério dele custou a vida de uma pessoa. Né? Os irmãos mais antigos sabem. Adulterou dentro da igreja. E, quando o negócio acontece dentro da igreja, ele toma uma proporção que ele não tomaria se fosse alguém lá da rua. Viu? Foi uma tragédia o adultério para aquele homem. Uma tragédia. Vou dar mais detalhe de quem é, que senão você vai matar a charada. É perigoso. O adultério é perigoso. É perigoso. Viu? E Jesus fala, se você olhar, se o teu braço, a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e a lança de ti, pois convém que se perca um dos seus membros e vá o corpo todinho para o inferno. Amém? E ele continua aqui falando de divórcio, de segundo casamento. Isso aqui é um papo para o pastor, não é para mim. Amém? Deus não quer você envolvido nessa lama. Deus não quer você envolvido nessa sujeira. Viu? Chegou mensagem de irmão no WhatsApp. Né? Oi, irmã, tudo bem? Bloqueia, não responde, viu? Não tenha medo de ser ignorante, grossa ou grosso, viu? Os casados, né, no caso. Seja grosso, irmão. Eu tenho obrigação de sorrir só para minha esposa. O resto das mulheres eu tenho que ser cara fechada. Você tem obrigação de sorrir só para o seu esposo. O irmão da igreja que elogiou o seu cabelo, você dá uma banana para ele. E fala, eu vou falar para o pastor. Pode falar. Vou contar para ele, viu, que você está elogiando meu cabelo. Meu cabelo não é seu, não. Hein? O que você quer comigo? Senhor Deus, Ele é criterioso. Todo mundo achou que Jesus ia abrir a porteira. Falar, não, isso é coisa que acontece. Igual os pastores fazem, né? Em quem tem isso aqui, ó. Não, vem cá, vamos tratar. Eu conheço um irmão aqui em Jaraguá, igreja, que ele cansou de levar chifre da esposa. Ele cansou. Ele chegou e deu a carta de divórcio para ela. Não, vai embora. Não aguento mais não. Não aguento. A vergonha. 1, 2, você sabe quem que é? 1, 2, 3, 4, 5. Os irmãos jovens da igreja estavam entrando na parada. Estava feio o negócio, até que ele falou, não aguento mais não. Hein? Não aguento. E como tinha uma posição na igreja, o pastor chamava, não pode largar, não pode o quê, rapaz? 5, 6 vezes, rapaz. O cara já estava pedindo música no Fantástico faz tempo. Estava perdendo de 10-0 para o inimigo. Aliás, vivendo com o inimigo, né? Porque uma mulher dessa daí está dormindo com o inimigo. Né? Não pode. E Jesus, ele é claro, né? Se teu olhinho está te fazendo pecar, você arranca ele e joga fora. Ou seja, desvia, não olha. Não olha, querido. Ó. Desvia. Você não é obrigado a olhar para toda mulher, não. O seu nível de macheza não é medido por isso, não. Aí quando a mulher descobre, chora. Me perdoa. Cuidado com esse negócio de pecado. O Jair Pires canta uma música que fala assim, ó. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói.
Eles o cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói. O pecado não dói, não dói, dói não. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus, e assim seria melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. E Jair Pires não errou, que o adultério leva o cara pro pó. Aí vem divórcio, como é que fala? Divisão de bens, partilha. Aí você vai conhecer a mulher que você tem. Aí você vai conhecer o seu marido. Passou a vida inteira pondo os bens no nome da mãe. Você vai conhecer nesse dia. Viu? Você está achando que a coisa é brincadeira? Não é. Casamento é coisa séria, varão. Leva a sério. Viu? Abra sua Bíblia em Provérbios. Acho que os irmãos não estão gostando, mas... Amém? Provérbios, abre aí. Provérbios, capítulo de número 5. Provérbios 6, 27. Abre aí. Salomão ficou sabendo, Salomão é filho de Davi, né? Então ele viveu isso em casa, né? Ficou sabendo que ele era fruto de uma relação extraconjugal do seu pai. O que ele fala aqui? Provérbios 5, 27. 6, 27, isso mesmo. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será com que se chegar a mulher do seu próximo. Calma, peraí, pausa. Como alguém que põe fogo no seio, alguém que anda sobre brasas, assim será aquele que chegar na mulher do teu próximo. Não tem como você só dar uma lambuzadinha. Não tem como. É só um escorregão. Não tem como. A pessoa acaba suja. A pessoa acaba lambuzada, melecada. A pessoa acaba, né? Igualzinho o diabo gosta. Sujo. Suja. Aquele que ficar com a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Eita. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. 6:32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Está louco? Está doido? Está maluco? Não está pensando nas consequências, não. Não está somando 1 mais 1 é igual a 2, não. Está doido. Está doido. O pecado entra e entra fulminando o camarada. Ele não pensa na mulher, não pensa nos meninos, ela não pensa no marido, não pensa nas crianças, só quer viver uma aventura de amor. Filme da Sessão da Tarde.
Nesta sexta, na sessão da tarde, uma aventura de amor. É doido. E o espírito de loucura, ele toma conta de pastor, de presbítero, de diácono, de auxiliar, de evangelista, do zelador da igreja, do fornecedor, de mim, de você. Ele pode acontecer. Mas aí é que nós temos que mostrar que nós somos vigilantes. Vigilantes. Né? O cara casado aí, rapaz, achando que é emoção, que é bonito, que é elogiando as irmãs mais novas aí, que não tem muita instrução bíblica, né? Elogiando a roupa. Nossa, mas que roupa bonita, irmão. Que lindo. Muito bom, viu? Vai, continua nessa que você vai ver onde você vai parar, viu? Não é o caso de vocês aqui hoje, tá? Isso aqui é hipotético, viu? O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Só quem quer arruinar-se pratica tal coisa. Provérbios 9 e 10. 9 e 10. Provérbios 9 e 10. Isso aqui é uma mensagem que essa igreja tinha que estar cheia para ouvir ela, né, Zé? Tem que ser num domingo, domingão. Igreja, você conhece ela, não é de domingo, não, é terça e quinta. Viu? É terça e quinta que você conhece a igreja. Domingo, no médio, a igreja é pelo domingo, não. Viu? E nem pela reunião de obreiro. Provérbios 9. Provérbios 9 e 10, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento é santo e é prudência. Você teme a Deus? Temer a Deus não é fácil, não. Mas é necessário. Tem coisa que eu faço que não é fácil, mas é necessário. 9:8, olha aqui. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. O adúltero, ele não gosta de ninguém repreendendo ele. O adúltero crente, né? O adúltero gospel. O adúltero gospel, né? Ele não gosta que se repreende ele. Ó, irmão, você está errado, cara. Pelo amor de Deus. É mentira, né? É mentira. Isso é tudo conversa fiada, é mentira. Você não vai poder pregar mais aqui por causa disso, porque é mau testemunho, né? Não, pastor, mas não foi eu, não. E sai fazendo a cabeça dos outros irmãos. O pastor está contra eu. O pastor está contra eu. O pastor está me gelando. O pastor não quer saber de mim, não. Não deixa eu cantar mais. O pastor está deixando eu cantar, não. Mas por quê? Ele não fala, né? Mentiroso esconde. Aí, quando ele acha alguém para exortar ele, é igual está aqui, ó. Não repreendas o escarnecedor para que não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Às vezes você vai encontrar um adúltero que quer melhorar, né? Não, é verdade, eu vou mudar, cara. Eu vou deixar. Eu vou abandonar o adultério. Acabou. Vou abandonar. Amém. Mas a maioria dos adúlteros evangélicos, eles são de dura cerviz, né? Da cabeça em pé. Não, porque eu tenho uma patente aqui. Eu sou o evangelista, você não é nada, você é um adúltero. A-D-U-L-T-R-O. Adúltero, com acento no U, assim, ó. Não vale nada para Deus. Nada. Quem, né, está no altar e é casado, fica mandando mensagem para mulherzada alheia, envolvido com mulherzada alheia, ele
Ele está errado, ele tá precisando levar umas lapadas boas de Deus. É um mentiroso, né? Não pode. Não pode. Mas a mulher, Zé, ela geralmente é a última. Mas tem umas. Ô, gente, pelo amor de Deus. Abre o celular do cara, do homem. Olha o celular da esposa. Uai, cidade inteira tá sabendo e você não. Mas vai ser boca aberta assim lá longe, uai. Cidade inteira tá sabendo, né? E a mulher tá lá, moscando. Não, uai. Olha o celular do bonito, rapaz. Pergunta quem que é essa aqui, que papo é esse aqui, conversa essa. Deixa correr a solta também. Se bem que não justifica, né? Mas são coisas que você faz que evita, né? Eu tenho certeza que você conhece a mulher com quem você casou. E você conhece o homem com quem você casou. Né? Então, tire as suas próprias conclusões. Tá? O jeito que Davi, a sentença que Davi recebeu de Deus, foi uma sentença dura. E eu não quero que você receba uma sentença dessa também. Viu? Não adulterarás, está lá no Velho Testamento, né? Lá nas tábuas de Moisés. Quando Moisés desceu do monte, Deus já tinha colocado lá. Não adulterarás. Ele sabia. Aquele povo era tão encrenqueiro, tão terrível, que Moisés foi obrigado a dar a concessão do divórcio, porque eles eram de duro coração. Deus não instituiu o divórcio, não. Não. Com a permissão foi dada. Por quê? Porque o trem estava feio. Por isso que Deus colocou lá, não adulterarás, porque era um mandamento, né? Aí lá em Apocalipse nós vimos de novo, nós vimos Jesus falando disso, nós vimos Salomão falando disso. E quando Israel adulterou com Deus. Deus chama um profeta chamado Oséias, fala: Oséias, procura uma adúltera, uma prostituta por nome de Gomer, e casa com ela. Para quê, Deus? Ué, vocês se adulteraram com outros deuses e me largou. E eu quero que você sinta na pele o que eu estou sentindo. Ou seja, né? Nem Deus quando foi traído pela nação, que ele fez tudo por ela, ele ficou indignado. Vai lá, Oséias, casa com ela, tenha filho de prostituição, bababá, bababá. Mas tem um negócio, eu amo isso, eu vou restaurar esse povo, eu vou fazer deles eles vão prestar, pode ficar tranquilo, né? E se você conhece alguém que está nessa situação, não entra no meio, tá? Só ora por ele, ora por ela, viu? Que venha cair no entendimento, venha cair, né, em si. Como alguém que traz brasa para o seio, como alguém que anda, né, descalço na cinza. É alguém que comete um adultério. É louco, doido. Viu? Pastor que comete adultério, ele é doido, maluco, maluquinho. Tocador, membro, qualquer um de nós, não pode, tá? Não pode. Casamento é só um. Viu? Que Deus possa abençoar a igreja essa noite. Vamos aprender alguma coisinha aqui ou não? Amém, amém. Glória a Deus. Eu devolvo a oportunidade ao varão. Deus venha recompensar imensamente cada um de vocês. E sua vinda aqui hoje não foi em vão. E terça-feira que vem vamos estar aqui de novo. É com outro pregador, mas a presença de Deus vai estar aqui do mesmo jeito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos,
Amém? Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atenda ao teu mandar. Nós vamos fazer uma oração agora para os irmãos que estão com enfermidade. Eu queria pedir, Moisés, para os irmãos já preparar para colher os dízimos e as ofertas, viu? Mas o evangelista Hans ensinou aqui lindamente, perfeitamente. E o Apocalipse fala assim, ó, Apocalipse, capítulo 4, capítulo 3, versículo de número 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ele comigo. Diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no céu, no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dá ouvido à voz de Deus e valor na sua família, viu? Dá ouvido à voz de Deus e muito valor no seu esposo, na sua esposa, no nome de Jesus. Zé Fogo, Érica Sus, vem aqui louvar o Senhor, né, esse casal, vem aqui louvar o Senhor. E nós vamos ficar de pé, só por um minuto. Depois nós vamos sentar e vamos colher a oferta. Vamos orar pelos irmãos que estão enfermos nessa noite. Amém? Nós vamos orar hoje pela irmã Alice, Edson, Miriam, José Roberto, Ana Laura, Gustavo, Silvano, Cleusa, Aurélio, Giovana, Guilherme, Fábio, Gabriele, Fabiane, Fernando, irmão Hans, Valdete, Ravi, Valéria, João Vitor, Letícia, Kleber, Bruna, Lindomar, Filho, Valdir, Mateus, Heitor Dias da Silva, Gabriel e Maria Camargo. Nós vamos apresentar esses nomes aqui hoje, né? Estão contidos aqui nesse papel, mas você tem irmão Silvio Elias, nosso amigo aqui da igreja, obreiro dessa igreja. Nós vamos apresentar aqui esse papel, mas todos têm a oportunidade também de apresentar aí um amigo, ou um conhecido, ou um parente, ou até você mesmo, viu? Pode apresentar aí. Tem vezes que a gente vem para a igreja e vem sentindo dor, viu? Vem sentindo dor, e Jesus cura a gente aqui dentro da igreja. Ele tem esse poder para curar aqui e para visitar também esses irmãos que, quem sabe, estão numa UTI ou estão no hospital, estão em casa talvez até desenganado. Mas o Senhor é o médico dos médicos, conhece o homem, foi Ele quem fez, né? Foi Ele quem fez, conhece cada veia, cada músculo, cada osso. Ele conhece cada problema e Ele pode, no nome de Jesus, nessa noite, curar para a glória do Senhor. Vamos orar? Estende sua mão para o céu, vamos fazer essa oração nessa noite. Senhor Deus e soberano Pai, nós apresentamos nessa noite esses irmãos que estão passando por problema de enfermidade. Senhor, o Senhor é o Deus que cura, seja qual for, ó Pai, a enfermidade. O Senhor é o Deus que tem a capacidade de visitar, Senhor. Aonde quer que esteja um desses, o Senhor pode visitar nessa noite e derramar na vida dele ou dela a cura, a restauração, dar a ele a vitória, a ela a vitória, e que eles possam, Senhor Deus, ser abençoados, curados e retornar até essa igreja, ó Pai, para dar testemunho da Tua bênção, dar testemunho da presença do Teu Espírito Santo, dar testemunho, Senhor Deus, da bênção e da cura que foi levada até aquele leito. Senhor, nessa noite, ó Pai, como servos do Senhor, como igreja reunida, Pai, em uma só voz, te oramos ao Senhor, ó Pai, e te pedimos que o Senhor venha fazer, se for necessário, milagre nessas vidas que estão sendo apresentadas aqui, nesse pedaço de papel, mas também em vidas que estão sendo apresentadas aí no coração e na oração de cada um, vidas que estão nos assistindo hoje, ó Pai, vidas que estão precisando, quem sabe, de um milagre aqui dentro da igreja nessa noite. Senhor, realiza, ó Pai, milagre, bênçãos e curas em o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Bora, Magil.
Oh, glória! Oh, aleluia! Quando o Senhor Jesus te tocar, tudo muda. Glória a Deus. Então uma mulher aproximou-se e disse: fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo ali falou-lhe muito suavemente: vai em paz, que a tua fé te salvou. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Se queres alegria em sua vida, se queres a vitória em seu lar, sinta agora a morte transformar-se em vida, quando a mão de Deus te tocar. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Glória a Deus! Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus amados, essa nossa semana continua assim como tem sido, né? Amanhã, oração de madrugada, né? Às 5h30. As demais orações continuam normalmente. Na quinta-feira, quinta da vitória, né? No nome de Jesus. Com certeza o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui dentro da igreja, viu? Pode vir que o Senhor, com certeza, tem uma palavra específica do seu coração. No dia 5 de setembro, não é isso, Hans? 5 de setembro? Hans? 5 de setembro, reunião trimestral de obreiro, né? 5 de setembro, não esquece não. Ah, mas é feriado. Não, feriado é 7. 5 dá no sábado, viu? Prepara aí, vem alinhadinho, no nome de Jesus, vai ser uma bênção, no nome de Jesus. Tá bom? Vamos ficar de pé? Quem aprendeu da palavra do Senhor, levanta a mão para o céu aí, dá uma glória a Deus. Ó, Deus tem falado em todos os cultos, mas com muita firmeza e com muita alegria. O Senhor também tem falado nos cultos de terça e tem ensinado, viu? Cada um que sobe aqui tem ensinado com o jeito que Deus tem dado a ele, viu? Com a sua autoridade, com a autoridade individual da parte de Deus. E tem sido uma bênção para a glória do Senhor Jesus, né? Tem sido uma bênção, tá bom? O CETEV continua, né? Nós entramos no livro de Deuteronômio essa semana. E quem quiser participar do CETEV, nós temos aí, você pode entrar ainda, né? Depois a gente rever as matérias que passou. Faça sua inscrição, tem sido uma bênção. Toda segunda-feira, às 19h30, no nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Quem está feliz aqui? Quem vai jantar a hora que bora aqui, chegar na sua casa? Um amém, eu também vou. Minha esposa está esperando lá em casa, glória a Deus. Arroz com peixe, como sempre. Glória a Deus.
com cardápio. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, soberano Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por nos conceder essa oportunidade de poder ter vindo até a sua casa, ter louvado ao Senhor com hinos, ter adorado ao Senhor, ó Pai, em voz alta, com liberdade. Liberdade que quem nos deu foi o seu próprio Filho, através do sangue carmesim que escorreu naquela cruz. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai Santo, por cada palavra que foi direcionada ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela pregação dessa noite, pelo ensino dessa noite. Obrigado, Senhor, que nós possamos retornar para os nossos lares, ó Pai, com esse ensino cravado no nosso coração e que surja efeito, Senhor Deus. Abençoa, ó Pai, a vida de cada um, Jesus. Abençoa o restante de semana. Que amanhã seja uma quarta-feira de bênção, Senhor. Que amanhã o Senhor possa abrir portas, o Senhor possa derrubar muralhas, o Senhor possa abençoar a nossa vida em todas as áreas. Senhor Deus, abençoa cada um que veio aqui nessa noite, que saiu dos seus lares com segurança, os devolva com segurança para cada um dos seus lares. Aqueles que não puderam vir, Senhor, que nos assistem, Senhor, abençoa a vida deles nos seus lares. Abençoa, Senhor Deus, aquele que por um motivo ou outro não pôde vir. Abençoa as famílias dessa igreja, abençoa os maridos, abençoa as esposas. Senhor Deus, dá mais união, mais amor entre os casais. Senhor Deus, abençoa que essa palavra nessa noite, Jesus, possa surtir efeito dentro dessa igreja e que essa palavra pregada possa ser, Senhor Deus, como uma palavra santa como foi, fiel como é, e que possa, Senhor Deus, abençoar vidas para a glória do teu santo nome. Senhor, volta conosco para os nossos lares, na bênção do Senhor e com a presença do teu Espírito, em o nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos abençoadas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a união e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam